Irmãos amados, então é o seguinte: até aqui nós temos visto no nosso estudo bíblico sobre o ser de Deus, enfatizando os seus atributos, não é? Para esse momento, nós usamos o livro do pastor Heber Carlos Campos, que é O Ser de Deus. E agora nós vamos entrar um outro irmão que vai nos ajudar, a obra dele, do Leandro Lima, é Teologia para Hoje. Então, ele trata de vários assuntos de maneira bem prática e odierna, o que serve para a igreja nos dias de hoje. Talvez alguém pode argumentar assim, mas pastor, eu não preciso estudar teologia. Ora, todos que leem a Bíblia estudam teologia, mesmo sem saber disso. É porque o que é teologia? É o estudo sobre Deus. Então, sempre que falamos sobre Deus, estamos fazendo teologia. Então, nós vamos pegar esse livro do pastor Leandro Lima, o nome dele é Teologia para Hoje, é da nossa Casa Editora Presbiteriana. Se você quiser adquirir algum livro, nós vamos começar do capítulo 9, porque do capítulo 1 até o 8, o pastor Leandro trata daquilo que nós já conversamos, sobre os atributos de Deus, o ser de Deus, a trindade e alguma coisa assim. Então, ele começa no capítulo 9, e nesse capítulo ele chama a nossa atenção para uma necessidade nossa, que é contemplar de maneira mais real possível a santidade de Deus. Então, é o Santo de Israel. E para nos levar a esse estudo, ele vai usar duas passagens bíblicas, Isaías 6 e Apocalipse, capítulo 4 e 5. São exatamente onde nós podemos ter uma visão magnífica, maravilhosa, sobre o nosso Deus Santo, e a santidade, a majestade, a glória. A razão disso, e ele coloca com essas palavras, os irmãos me permitem ler, que ele exatamente escreveu, porque, de fato, eu assino embaixo do que ele escreveu. Diz ele: por todos os lados, as marcas da rebeldia, da desobediência, da transgressão e da corrupção são visíveis a todos nós. O pecado domina a humanidade, propagando as suas devastadoras sequelas nos quatro cantos do mundo. A violência, os abusos, a cobiça, os desejos desenfreados, deixam suas vítimas nas sarjetas. E não só nas favelas, mas também nos badalados lugares luxuosos, requintados, encontramos vítimas, pessoas vitimadas de alguma forma, sofrendo depressão, angústia e coisas assim. Quando nós deixamos de lado toda preocupação, percebemos que essa visão do mundo é terrível, assustadora, porque o mundo está cada dia mais violento, cada dia mais pecador, se depravando cada vez mais. A gente vê isso através da mídia, da televisão e do nosso convívio social também, né? Mas o problema, irmãos, é que essa visão ou essa depravação do mundo, essa deteriorização do mundo, o mundo está deteriorando cada vez mais, parece que está atingindo também a igreja, né? Porque você vê, muitas vezes, da própria igreja, líderes religiosos, que muitas vezes estão envolvidos em escândalos, taxados de corruptos, em capas de revistas. Recentemente, nós vimos a falar da prisão de um pastor evangélico, aqui parece que em Belém mesmo, né? E o pastor também que foi preso, aquele que é presidente de um partido político,
Infelizmente está essa situação. Quando nós sabemos disso, líderes religiosos, políticos pessoas que vão chegando para a igreja em busca de voto, fazendo da igreja apenas um curral eleitoral para pescar votos, depois que eles chegam ao poder, o que a gente percebe? É que eles revelam seu caráter, tornam-se corruptos, tornam-se bandidos também. Interessante que o pastor Hernandes Dias uma vez disse, e é certo que ele disse, ele fala assim, que nem sempre o poder corrompe, mas é verdade que o poder revela o caráter da pessoa. Então, às vezes, quando a pessoa chega na igreja em busca de voto, almejando ser vereador, consegue, vai prefeito, deputado, e de repente ele vai revelando um caráter corrupto que estava escondido nele, e a gente não percebia. Isso está dentro da igreja, lamentavelmente. É triste perceber isso, mas é a realidade que nós vivemos. A igreja, às vezes, por lado religioso, a gente vê, irmãos, cada coisa absurda, ridícula, dentro da igreja. Pessoas que estão rolando no chão entre sorrisos e vômitos, dizendo que estão cheias do Espírito Santo. Pessoas que estão fazendo coisas horríveis, andando de quatro num palco, rugindo como leão, dizendo que estão com a unção do leão. Coisas dessa natureza que estamos vendo dentro da igreja que se denomina evangélica. Né? Você pode ver na internet algumas coisas que parecem verdadeiro centro de macumba, terreiro espírita, uma coisa onde se dança para receber entidade, demônios. Mas essa é a nossa realidade hoje. Então, diante disso, o que tem se perdido? A visão da santidade de Deus. Por essa razão que, para muitos, Deus é apenas um serviçal, alguém que está no lugar, no altar, pronto para atender seu pedido. Você precisa dele, você chama, ele vem e te atende. Resolveu o seu problema, você esquece que ele existe. Muitas vezes, a religiosidade tem sido nesses termos. Pessoas que buscam a Deus só na hora que precisa e ainda assim determinam o que ele tem que fazer. Senhor, eu quero isso desse jeito e não pode ser diferente. Senhor, eu não aceito dessa forma. Tem que ser do meu jeito. Isso é o que está predominando, irmãos, dentro das igrejas e, lamentavelmente, igrejas que são caracterizadas como igrejas evangélicas. A gente está vivendo isso. Então, a gente precisa, de fato, a proposta do pastor Leandro, e é boa, resgatar a visão do trono de Deus. Quem é Deus? A sua santidade. Então, nós podemos ver isso com o profeta Isaías e o apóstolo João. Tiveram a mesma experiência. Foram levados no mesmo lugar. Uma diferença interessante, de mais ou menos 900 anos. 900 anos, Isaías teve a experiência dele. Passou 900 anos, aí João teve a experiência dele. E foram levados ambos no mesmo lugar, diante do trono de Deus. E eles tiveram essa visão. Então, por isso que é importante, se você tiver com a sua Bíblia aí do lado, seria bom você abrir Isaías 6. Eu sei que é um texto que você já conhece, mas é bom a gente reler, para poder memorizar cada vez mais. Isaías 6, nós vamos ler a partir do verso 1. É a primeira visão que nós podemos ter na Bíblia da santidade do trono de Deus. Isaías 6, a partir do verso 1. Dá um tempo aqui para você abrir a sua Bíblia. Ok? Vamos lá, então? Diz assim, verso 1. No ano da morte do rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Diz mais ainda que, quando ele ouviu essa voz, no verso 4, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. Então, até no verso 4, você percebe a descrição da cena que ele viu. Interessante que é algo tão histórico, tão real, que é marcado com a morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Uzias tinha sido, durante 52 anos, rei de Israel. E um belo rei. Conseguiu construir um exército muito forte, conquistas muito grandes. Mas Uzias cometeu um erro na vida dele. Ele quis fazer o que não competia a ele fazer. Sacrifício. Ele entrou no santo do santo, não podia. Ele foi castigado com lepra e foi então morar fora de Israel. Teve um palácio fora de Israel para ele. Ele ficou lá até morrer. Então, mas no dia que ele morreu, então parecia que para o povo de Israel, para o profeta Isaías, estava tudo perdido. O grande rei morreu. E a nação agora ficou sem rei. Então ele teve essa visão do trono de Deus, do rei dos reis. Eu vi o Senhor, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Exatamente, Deus dá essa visão para o profeta, para mostrar para ele, para a nação, que o grande rei não morre. O grande rei está sempre reinando soberanamente. Nosso Deus está no seu trono de glória, majestade. E a cena que Isaías vê é uma cena magnífica. Ele vê serafins, criaturas celestiais, com 6 asas, ou 3 pares de asas, que com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. Isso é exatamente, irmãos, para mostrar a reverência, o temor dessas criaturas celestiais para com Deus. Eles nem ousavam olhar para Deus, para o trono. Eles cobriam o rosto. Ao invés de olhar fixo, regalando os olhos para ver aquela glória, eles cobriam o rosto, porque era algo demasiadamente glorioso, que eles não podiam contemplar. Então eles cobrem o rosto, cobrem os pés, porque não podiam nem tocar naquele lugar, de tanta santidade que eles estavam vendo. Algo espetacular. E com 2 asas, eles voavam, estavam em volta ali. E estavam ali, diz o texto, louvando a Deus, cantando a Deus. E cantando o quê? Cantando exatamente a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Essas 3 palavras, santo, no hebraico, elas são repetidas 3 vezes para enfatizar o superlativo. Porque no hebraico não tem para o santíssimo, como nós temos no português. Então, para enfatizar que a santidade de Deus está num superlativo muito grande, o santíssimo é o Senhor, ele fala, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, ou seja, o chão tremeu, a terra tremeu. Isaías, o profeta, ficou sem chão de ver aquilo, a glória tão grande de Deus. Toda a terra é cheia da sua glória. Então, diante dessa visão magnífica e espetacular, revela aqui a santidade de Deus. Bom, aí você estranha, irmãos,
quando há hoje, no mundo evangélico, pessoas que declaram ter uma intimidade com Deus, com Jesus, que é algo fora do padrão bíblico. Eu já vi uma pessoa dizer que na casa dela, ela levanta de manhã, prepara o café, deixa uma cadeira vazia, e aquela cadeira é para o senhor sentar. Gente, que coisa absurda, ridícula. Você não vê isso na Escritura, em lugar algum. São invenções que as pessoas vão trazendo para o paganismo, infiltrando na igreja. Perdem a visão do Deus Santo. Como eu já mencionei recentemente, uma escritora chamada Mary Master escreveu 2 livros. Um é Divina Revelação do Inferno e o outro Divina Revelação do Céu. Eu não leio o segundo. O primeiro, ela declarava passear com Jesus de braços dados no inferno. Coisa extremamente fora do padrão bíblico. A Bíblia jamais ensina isso. Nós vimos e vamos ver no capítulo 1, o retrato de Jesus, nós já vimos isso, melhor dizendo, como que João, ao ver a glória de Cristo ressuscitado, ele cai desmaiado. E João, que era, dentre os homens, seres humanos, era o mais íntimo de Jesus, ao ponto de reclinar a cabeça no peito dele. Era um amado de Jesus, João. E não teve essa ousadia que muitos têm. Então, quando você vê tudo isso, pessoas dizendo que, o Senhor me apareceu, o Senhor me falou. Cuidado, irmãos, com essa intimidade. As pessoas leem o Salmo 25, para que a intimidade do Senhor é para os que temem. E eles pegam essa intimidade e tornam sem limite. Essa intimidade, ela tem que ser baseada na Bíblia. A intimidade que nós temos não dá essa liberdade que muitos estão querendo. A intimidade é o direito que nós temos de filhos de Deus adentrar o trono da graça, sem precisar de mediador, de padre ou pastor para interceder por nós. Você, crente em Jesus, aí na sua casa, você pode ajoelhar, você pode adentrar o trono da graça e falar com Ele diretamente, sem precisar de ninguém, só você e Ele. E é essa intimidade, esse acesso que nós temos, né? As pessoas têm perdido a visão da santidade de Deus. E quando você perde, irmãos, a visão da santidade de Deus, você perde também a sua visão de pecador, de quão pecador você é. Porque se você continuar olhando o texto de Isaías, você vai ver que a partir do verso 4, do verso 5, vai mostrar qual foi a reação dessa visão da majestade e da glória de Deus. Qual foi a reação de Isaías? Ele ficou pulando de alegria, aleluia, glória a Deus, do Senhor, tal. Não. Veja o que ele diz no verso 5. Então eu disse ai de mim, estou perdido. Sou homem pecador. Habito no meio de um povo pecador. Estou perdido. Eu vi o Senhor. Essa é a reação dele. É a reação do servo de Deus. Quando vê o Senhor, seu Deus, na sua majestade, na sua glória. Então Deus providencia o perdão para os pecados de Isaías, uma brasa viva no altar. Ele é purificado de seus pecados. Assim como o sangue de Jesus hoje nos purifica dos nossos pecados. Então nós podemos, reconhecendo a nossa pecaminosidade, pedir o perdão de Deus e podemos então adentrar no trono da graça. Essa é uma das razões porque a gente sempre começa o nosso culto com a oração de confissão. Porque somos pecadores, nós já sabemos disso. Então, para chegar diante do Deus Santo, eu preciso do perdão dele, porque eu sou pecador. Ele me conceda perdão para que eu possa estar cantando santo, santo, santo é o Senhor. Então, irmãos, nessa visão, você vê essas criaturas, serafins,
nem pecador eles eram, eles não tinham pecado, criaturas perfeitas, serafins, mas não tinham a ousadia de olhar para o trono, ou de pisar no trono, porque era santo demais. Então, essa é uma das visões da Bíblia. Outra visão que o pastor usa para nos ensinar acerca disso é o capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Nós vamos ver na sequência da nossa exposição mais a miúde, tá? Mais detalhes. Aqui é só uma leitura, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 4 e 5. Apocalipse 4 e 5. Então, Isaías teve a visão dele, 900 anos depois, João, o apóstolo, teve essa visão também do trono do Senhor. Vamos ver. Como é que João viu isso? O que foi que João viu? E qual foi a reação dele? Apocalipse 4 e 5. Capítulo 4 começa assim. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há também um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Existe diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adoração, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro,
nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aí, glória a Deus. É de fato magnífico essa visão que João teve de Jesus. O trono, grande trono que governa todo o cosmos, toda a história da humanidade, governa todas as coisas, as nossas vidas. Então, essa magnífica visão que João teve do trono de Deus nos mostra quanta santidade está ali. A gente vê os 4 seres viventes adorando, cantando, os 24 anciãos. Esses 24 anciãos representam a igreja, tanto no Antigo Testamento, os patriarcas, como no Novo Testamento, os apóstolos. Um simbolismo da igreja em todas as épocas. Os 4 seres viventes, segundo os estudiosos, têm um simbolismo ali que alguns aplicam aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai falar disso depois, porque vai segundo o texto. Mas aqui agora, nessa leitura, eu queria que você captasse, pegasse essa beleza da visão do trono de Deus. Tudo com muito temor, muita adoração, muita glória. Então, meu bem, vai participar, me deixa de coisa. Raimundo, desliga seu microfone que eu estou ouvindo sua briga com a irmã aí. Eu estava ouvindo na rádio. Gente, essa visão é espetacular. Então, a igreja de hoje, nos nossos dias, não tem lido a Bíblia como deveria ler. E, como a gente já disse, Raimundo, vê se você consegue apagar seu microfone, desligar seu microfone. Calma, deixa eu consegue apagar aqui, desligar esse microfone aqui. Só o microfone. Aí, beleza, deu certo, Raimundo, ok. Então, irmãos, o que eu estava falando, Raimundo, a igreja
ela perdeu a visão da santidade de Deus. Ela tem perdido a visão de quanto Deus é santo. Por isso que os cristãos de hoje têm servido a Deus, às vezes motivados por coisas erradas. Vão à igreja porque querem ser abençoados. Se não tivesse bênção, não iria à igreja. Entregam o dízimo, porque se não entregar o dízimo, Deus castiga, perde o emprego e a renda cai. Então eu tenho que entregar o dízimo para eu não ser castigado. É essa concepção errada que o povo tem hoje. Alguns dão oferta, porque se não dá oferta, Deus castiga. Não é assim, amado. A gente vai à igreja porque a gente sabe que nosso Deus é maravilhosamente santo e digno de louvor, digno de adoração. Ele é espetacular, maravilhoso, então tem que adorá-lo. Eu tenho que prostrar-me aos pés dele, render-lhe graças, bendizer-lhe o nome. É isso que nós temos que ter essa concepção. E eu devolvo o dízimo porque eu sei que é um ato de fé. Quando você pega seu salário, seja muito ou seja pouco, mas você tira ali os 10% e você entrega, você está demonstrando fé. Eu creio no Deus da providência. Eu creio no Deus que me sustenta. Não é o meu salário que me sustenta, é Deus. Então, por isso, o ato de dizimar é um ato de fé. É um ato de confiança no Deus Todo-Poderoso. É um ato de amor para com Ele. Então, a igreja perdeu isso hoje. Por isso que muitos têm um Deus conforme eles imaginam que Deus é. Mas Deus não é conforme a nossa imaginação. Deus é conforme a sua revelação na Bíblia. Santíssimo. Tremendo. É um Deus que nós não podemos ficar dançando e pulando em volta dele. Você não vê os 24 anciãos dançando e pulando em volta do trono. Eles se curvam, rosto no chão. Adoração, temor, humildade, muita reverência. A gente vê tanto em Isaías quanto aqui. E o que o povo tem perdido hoje, irmãos? Reverência. Isso até nas nossas igrejas reformadas. Na hora do culto, a pessoa chega a hora que ele quer e sai a hora que quer. Ele fica do jeito que ele quer. Se você fala para ele, vamos ficar de pé, ele fica sentado. Vamos ficar sentado, ele levanta. Toda hora quer sair para tomar água. Toda hora dá vontade de fazer xixi. É a coluna que dói. E tem que ir lá fora respirar o ar. Então, há muita irreverência. Às vezes está ali ligadão, sentado o tempo todo, mas está jogando celular dentro da igreja, na hora do culto. Ou então, o tanto que o diabo é esperto, inteligente, que ele às vezes distrai você na hora do culto usando a própria Bíblia. O liturgo te chama para ler o Salmo 92, você está lá olhando Gênesis 1 e 2, ou Mateus 5. O liturgo pede para você orar, ou para alguém orar, enquanto a igreja fecha os olhos com um ato de concentração, as pessoas aproveitam o momento para sair do templo e para entrar no templo. Muita irreverência, irmãos. Verdade é essa. E isso por parte, às vezes, até de pastores. Nós, pastores. Faltamos com muita reverência para conhecer Deus Santo. Então, nós precisamos resgatar essa imagem do Deus Santo. Porque quanto mais eu perceber que o meu Deus é santo, mais eu sei que eu sou pecador. Presta atenção. Às vezes você conversa com alguém que é de igreja, membro de alguma igreja, crente abençoado. Você conversa com esse irmão e ele acha que ele não tem pecado. Ele acha que a vida dele ele não peca. Ele não tem consciência dos pecados dele. Por que não tem? Porque ele perdeu a consciência da santidade de Deus. Quanto mais eu perco essa consciência da santidade de Deus, eu também perco a consciência de que sou um pecador miserável e que preciso de Jesus, que sem Ele eu nada posso fazer.
Sem ele eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu careço de Jesus. Nós cantamos muito. Então, na sua astúcia, o diabo tem feito com que as pessoas, a igreja dos nossos dias, tenham um certo medo, pavor, pânico do livro do Apocalipse. É um livro cheio de medo, cheio de coisas estranhas, dizem eles. Mas não. Quando você lê esse capítulo, esses dois capítulos que nós lemos, capítulo 4 e 5, você tem essa visão magnífica. Ela é escrita com símbolos. 7 Espíritos de Deus. É um jeito de dizer que Deus é o número 7, como nós já falamos. Ele simboliza plenitude, completude. É um número perfeito, é o número de Deus. Por isso que o número do homem é o 6. Né? E é um número que está muito próximo de Deus. Por isso que o número da besta, simbolicamente no Apocalipse, é 666, 666, 36. Então, a ideia de que o diabo quer estar sempre no lugar de Deus, sempre buscando, querer ocupar o lugar de Deus. E o que ele quer, irmãos, é desvirtuar os nossos cultos, a nossa adoração. Ele quer que a gente adore de modo que a Bíblia não ensina. Aí eles falam, mas tá bom. O que vale a intenção? Não. Eu já disse isso para os irmãos e repito. A Bíblia ensina que não é só a intenção que vale. Que vale o procedimento. Aí eu posso trazer a memória dos irmãos para a gente lembrar aquele caso de Davi. Quando Davi ele construiu os palácios dele em Jerusalém, conquistou a cidade, e construiu um palácio para ele, construiu grandes coisas, fez o templo. Mas a Arca da Aliança estava em outro lugar, em Kiriat-Jearim. Aí ele fala, não, temos que buscar a Arca da Aliança, colocá-la no lugar certo, no Santo do Santo. E isso é certo, tinha que fazer isso. Mas ele resolve buscar a Arca do jeito dele. Ele não consultou a Deus. E ele não fez conforme a Bíblia ensinava. Porque, na verdade, Davi nem precisava consultar a Deus. Ele precisava consultar o que estava escrito, lá no livro de Levítico, Números. Como deveria transportar a arca. Mas Davi ignorou o que estava escrito. Não consultou a Deus. Não consultou a palavra de Deus. E resolveu levar a arca do jeito dele. Sabe o que ele fez? Ele chamou os seus líderes, todo o povo, todo mundo concordou com ele. Os comandantes, os sacerdotes, o povo, todo mundo. Davi, é isso mesmo, bora fazer. Todo mundo concordou. Aí você vai aprender uma lição. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é porque todo mundo concorda com uma coisa que aquilo é certo. Todos concordaram com Davi. Aí foram buscar a arca de que jeito? Num carro de boi. Fizeram um carro novinho, pegaram lá as juntas de boi e foram. Chegaram lá, colocaram a arca em cima do carro de boi. Então, vindo em procissão. Ali. E de repente o boi tropeça e a arca ia caindo. Uzá, soldado de Davi, corre e segura a arca. Quando ele coloca a mão na arca, ele cai morto. Porque não podia tocar na arca. Ele caiu morto. Quando isso aconteceu, Davi então ficou desesperado. Meu, como é que pode acontecer? Ficou com medo. Aí mandou deixar a arca na casa, parece que da casa de Obed. Ficou a arca no lugar lá. Ele voltou para a cidade dele, Jerusalém, sem a arca. E ficou lá chorando, lamentando que tinha errado. Pois então, ele resolve fazer novamente. Mas aí, ele vai fazer do jeito certo. Consulta o que estava escrito. Consulta os levitas, os sacerdotes. Não. Quem tem que carregar a arca são os levitas, os sacerdotes.
E conforme Deus manda, conforme está na Bíblia. Aí eles vão lá buscar a arca desse jeito, como Deus manda, a arca vai para o templo em Jerusalém, maravilhosamente chega lá numa boa. É interessante você ler essa história que está transportando a arca. Então, irmãos, a intenção de Davi era boa. A intenção dele, pegar a arca de onde estava, levar para o templo, era perfeito. Mas o procedimento foi errado. Então, o que vale é o procedimento, não só a intenção. Nosso Deus é santo. Nós temos que proceder de maneira séria com Ele. Ah, pastor, mas tem muito culto aí que não tem nada disso, e ele é cheio, e a gente vai, fica arrepiado e sai andando nas nuvens. Ora, gente, nem sempre alegria é resultado da aprovação de Deus. Emocionalismo não quer dizer que Deus está aprovando. O diabo também pode fazer as pessoas arrepiarem. O diabo também pode fazer as pessoas sentirem andando nas nuvens. Ele tem poder para isso. Então não é o que eu estou sentindo só. É importante os meus sentimentos. Desde que os meus sentimentos estejam firmados no meu procedimento, de acordo com a Escritura. Então, por perderem essa visão do Deus Santo, as igrejas hoje, a maioria, querem servir a Deus do seu próprio jeito. Pois que cada igreja tem uma forma, tem um jeito, um cardápio. Cada igreja tem sua proposta de culto, de adoração. Mas, como a gente já viu com os irmãos antes da pandemia, quando falamos sobre adoração, não é todo culto que Deus aceita. Não é toda oferta que Deus aceita. Você pode lembrar da oferta de Caim. Deus não aceitou a oferta. E nós vamos expor Gênesis e vamos passar por esse texto também, se Deus quiser. Então, irmãos, essa necessidade da igreja, restaurar a sua visão da santidade de Deus. E nós estamos procurando fazer isso com a igreja. Como? Expondo a Bíblia, ensinando a Bíblia. Então, a nossa exposição de Gênesis e de Apocalipse irá nos ajudar muito acerca disso. Então, eu quero concluir reforçando 3 pontos. Primeiro, resultados não são indicadores da aprovação de Deus. Nem porque todo mundo concorda, quer dizer que Deus assina embaixo. Tá? Outra coisa, não é só a intenção que vale. Você pode estar bem intencionado, mas se o comportamento estiver equivocado com a Escritura, está errado. Então, precisamos pensar sobre isso. E por último, irmãos, quanto mais nós conhecermos o Deus Santo, mais entenderemos que nós somos pecadores. Precisamos do perdão de Deus todo dia. Confessar nossos pecados. Quando a gente entender a santidade de Deus, nós vamos parar de servir a Deus de qualquer jeito. Nós vamos parar de servir a Deus conforme nós achamos que deve ser. Enquanto a Bíblia nos diz como deve ser. Então, essa revisão, esse retorno, essa visão da santidade de Deus pode, irmãos, mudar a nossa vida. E eu procuro ver isso todo dia, porque eu sei que a nossa mente é o alvo principal do diabo. Nos fazer esquecer das coisas de Deus. Nos fazer pensar mais nesse mundo do que no reino celestial. Nos fazer pensar mais em nós mesmos do que no próprio Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe,